Você nunca foi o problema. Eles só não sabiam o que fazer com alguém que se recusa a ser controlado. E agora, eles estão finalmente enxergando isso. Por anos tentaram moldar sua verdade, te fazer caber em caixas pequenas demais para quem nasceu para voar. Mas hoje, as máscaras estão caindo, as narrativas estão desmoronando e a verdade finalmente está aparecendo. Mas antes, eu preciso da sua resposta. Isso aqui não é apenas um vídeo, é uma transmissão energética. E a sua presença ativa é o que ancora essa frequência no seu campo. Curta este vídeo agora, ative o sininho e comente o número 77 aqui embaixo para declarar ao universo que você aceita a liberdade que é sua por direito. Não assista passivamente. Declare. Escreva 77 agora e sinta a energia mudar no mesmo instante. E para você que sentiu o corpo arrepiar só de ler o título, não adie, não espere, não veja depois. Escreva 77 agora, porque a contagem regressiva já começou. A próxima grande virada da sua vida está prestes a acontecer. E cada segundo que passa, o destino está se aproximando. Durante anos, você foi pintado como o elemento dissonante, o elo fraco, a peça que não se encaixava no quebra-cabeça que eles tentaram montar. Era mais fácil te acusar do que admitir a verdade, que a estrutura sempre foi frágil demais para suportar alguém que se recusa a ser moldado. Suas decisões, sua postura, sua liberdade de ser, tudo isso representava uma ameaça real para quem só sabe exercer poder através da manipulação. O rótulo de problema era um disfarce, um escudo emocional para esconder o desconforto deles diante de sua independência. Eles precisavam de alguém para carregar a culpa que eles nunca tiveram coragem de assumir. A mentira era confortável para eles. Te chamar de instável era conveniente. Fazia parecer que o desequilíbrio estava em você, quando na verdade era o próprio sistema deles que vivia em colapso. Eles criaram um teatro onde você era sempre o vilão, o empecilho, a origem do conflito. E por muito tempo você até acreditou nesse roteiro. Porque repetir uma narrativa, muitas vezes, transforma a ficção em verdade para os olhos que não querem enxergar além. Mas o tempo tem um talento cruel de desmascarar. E hoje, as máscaras caem uma a uma, revelando que a verdadeira instabilidade sempre veio do medo que eles tinham de perder o controle. A verdade é um espelho que não perdoa, e agora eles são forçados a encarar esse reflexo, e o que vem é o desconforto da própria fraqueza. Eles perceberam que o problema nunca foi você. O problema era a ilusão de poder que só funcionava enquanto você estivesse calado, obediente, submisso. Quando você começou a dizer não, o castelo de cartas tremeu. Quando você ousou existir fora das regras impostas, a narrativa desmoronou. E nesse silêncio ensurdecedor, a mentira que te chamava de problema foi engolida pela única coisa que não precisa de defesa: a verdade. Eles não queriam apenas te controlar. Eles queriam te usar como espelho, refletir através de você a imagem perfeita que desejavam projetar ao mundo. Enquanto você seguia o roteiro, servia como moldura para o ego deles, obediente, moldado, previsível. Mas o dia em que você se recusou a interpretar esse papel, tudo começou a ruir. O espelho rachou. E nas rachaduras, a verdadeira face deles apareceu, uma face insegura, carente, construída em cima de validação alheia. Sua recusa em ser reflexo foi uma afronta que eles não estavam preparados para enfrentar. Eles não tinham medo do que você faria. Tinham medo do que você revelaria ao simplesmente ser quem é. Sua autenticidade iluminou a escuridão onde eles escondiam suas fraquezas. De repente, todos começaram a perceber as incongruências. A narrativa que eles vendiam já não se sustentava. Sem você, para reforçar a mentira, ela perdeu força. E isso doeu mais do que qualquer palavra.
perceberem que sua ausência fazia mais barulho que sua presença submissa. Porque o verdadeiro poder não se grita. Ele se manifesta no silêncio de quem não precisa provar nada. Na queda do espelho, você não só se libertou, você expôs. Revelou que o prestígio deles dependia exclusivamente da sua submissão. A imagem que eles mantinham era sustentada por você. Sem sua cumplicidade, o palco virou ruínas. E agora, mesmo que tentem colar os pedaços, o reflexo nunca mais será o mesmo. Você não os destruiu, apenas deixou de sustentá-los. E isso foi suficiente para desmoronar toda a estrutura de mentira. A queda deles não foi provocada por ódio, foi provocada por autenticidade. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, se o seu coração está acelerado e algo dentro de você está dizendo essa palavra é para mim, então ouça com atenção. O universo responde ao movimento. Quando você planta em solo fértil, você colhe em abundância. E esse vídeo, essa energia, é esse solo. Se você sente que isso aqui te tocou de verdade, ative o Super Thanks agora e plante uma semente intencional. Contribua com o valor que você puder. Ou se quiser se alinhar com o número da virada, envie $100 como um ato profético, como quem diz, eu me preparo para algo grande. Não é sobre o valor, é sobre a frequência que você acessa quando decide se movimentar com fé. Você não está pagando por um vídeo, você está ativando o próximo ciclo da sua vida. E acredite, a sua virada já começou. O seu não nunca foi uma ofensa, foi um ato de preservação. Mas para quem vive de controle, qualquer limite é encarado como ataque. Você não gritou, não se rebelou com fúria, apenas traçou uma linha e disse, aqui não mais. E isso para eles foi insuportável. Porque o não carregava algo que eles não podiam manipular, consciência, liberdade, autonomia. O que para você era apenas um limite saudável, para eles era uma declaração de guerra. Porque a autoridade deles nunca foi legítima. Era um empréstimo que você, ao dizer não, cancelou sem aviso prévio. Eles te amaram enquanto você era útil. Enquanto sua obediência alimentava a ilusão de poder, você era fácil de lidar, respeitável, até admirável. Mas bastou que você mudasse a dinâmica, que você parasse de se moldar ao conforto deles e tudo virou caos. Chamaram seu não de ingratidão, sua voz de rebeldia, sua autonomia de arrogância. A verdade, no entanto, é que o seu não foi o começo da sua cura. E, ao mesmo tempo, foi o início da crise deles. Porque sem a sua submissão, não restava nada. Só o vazio, onde antes se escondiam atrás da fachada de superioridade. E é por isso que a sua firmeza foi tão ameaçadora. Porque ela revelava que todo o poder que diziam ter era falso. Sua recusa quebrou o ciclo. Você interrompeu o roteiro. Você desativou a programação. E mais do que isso, você provou que é possível sobreviver fora do controle deles, que ninguém morre por dizer basta, que viver em paz vale mais do que agradar quem vive de manipular. E isso, para quem depende de submissão alheia, é a sentença mais cruel. Você não apenas disse não, você mostrou que o não é liberdade, e liberdade para eles é o maior insulto. Se essa mensagem está vibrando dentro de você, se você sente que algo poderoso está se alinhando no invisível, é porque está mesmo. Nada é por acaso. O que você sente agora é a confirmação de que o universo está em movimento e você está no centro dessa transformação. Comente 77 aqui embaixo. Por que 77? Porque nos campos sutis, 77 é o código da liberação espiritual e da manifestação consciente. Ele representa o momento exato em que seu interior está finalmente em harmonia com o que você veio ser. Não é superstição, é vibração. Ao escrever 77, você não está apenas comentando, você está ativando um campo de recepção, abrindo espaço para que o novo entre com força. Você se torna um portal, uma âncora de frequência elevada, e a partir daqui,
tudo muda. Comente 77 agora e sinta, porque o que está vindo não pode mais ser evitado. É seu. E está chegando. Eles nunca estiveram interessados em te amar. O que eles queriam era domesticar sua alma. Amor de verdade é livre, respira, se expande. Mas o que eles ofereciam era uma coleira disfarçada de afeto. O toque só vinha quando você obedecia. O sorriso só surgia quando você baixava a cabeça. O cuidado que pareciam demonstrar vinha sempre acompanhado de condições, expectativas e manipulações. Era um jogo onde o prêmio era a sua submissão e a punição era o distanciamento emocional. Amor que pune não é amor, é posse. Você se pegava questionando se estava exigindo demais por querer ser respeitado. Se era errado querer espaço para existir fora dos limites impostos. Mas não era você quem pedia demais. Era eles que ofereciam de menos. E o pouco que davam vinha com juros altíssimos. Sua liberdade, sua autonomia, sua verdade. Você era condicionado a pensar que o problema era sua intensidade, sua voz, sua vontade, mas a verdade sempre foi outra. Eles sabiam que, se te deixassem crescer, brilharia mais do que eles poderiam suportar. E o dia em que você deixou de aceitar esse afeto envenenado foi o dia em que eles mostraram sua verdadeira face. Toda aquela preocupação, aquele carinho, evaporaram da noite para o dia. Porque não era sobre você, nunca foi. Era sobre o controle que sentiam ao te ver de joelhos. Quando você se levantou, eles recuaram. E no silêncio que ficou, você entendeu. Amor que exige silêncio para existir não é amor, é prisão. E você nasceu para voar, não para servir como enfeite na gaiola emocional de ninguém. A sua liberdade não foi uma afronta, foi um espelho, um reflexo do que eles nunca conseguiram ser. Porque pessoas verdadeiramente livres incomodam quem só sabe viver sob a máscara do controle. Quando você começou a se mover de forma autêntica, a tomar decisões por conta própria, a dizer, isso não me serve mais, eles não viram coragem, viram ameaça. Porque sua independência denunciava sem palavras a fraqueza do sistema que eles tentavam manter em pé com arames e maquiagem emocional. Eles podiam lidar com sua dor, mas não com sua cura, com sua submissão, mas não com sua autonomia. Enquanto você andava curvado, te ofereciam a falsa compaixão do estamos juntos. Mas bastou você levantar a cabeça que o ambiente ficou hostil. Sua liberdade foi como uma lâmpada acesa num quarto de ilusões. Eles sabiam que não podiam mais te convencer com migalhas. Sabiam que não podiam mais te domesticar com promessas vazias. E isso doeu mais do que qualquer perda. Perceber que sua força agora era inegociável. O colapso deles não começou quando você gritou. Começou quando você escolheu a paz. Uma paz que não dependia mais do silêncio, do medo ou da aprovação deles. Sua liberdade foi o maior ato de coragem e, ao mesmo tempo, a sentença final da ilusão que eles construíram. Porque liberdade contagia, ela inspira. E quem vive de controle sabe que basta uma alma livre para acender fogueiras em outros corações. Você se libertou e, ao fazer isso, mostrou que a prisão deles sempre esteve destrancada. Bastava coragem para sair. Eles esperavam sua fúria, contavam com sua defesa, planejavam suas manipulações, baseando-se na certeza de que você reagiria. Mas você fez o inesperado. Silenciou. E esse silêncio foi mais devastador do que qualquer grito que poderia ter saído da sua boca. Porque enquanto o barulho pode ser distorcido, o silêncio não tem como ser manipulado. Ele ecoa onde a verdade mora. Seu silêncio não foi covardia, foi consciência. Um grito mudo que dizia, não vou mais alimentar essa farsa. O silêncio desconstruiu o espetáculo deles. Sem a sua resposta, o roteiro ficou sem clímax, a performance sem aplauso. De repente, o controle escorregou por entre os dedos deles.
Eles gritavam sozinhos, argumentavam sozinhos, mentiam sozinhos. E o público, que antes via apenas a sua reação, agora começou a observar o vazio nos olhos de quem criava o conflito. Porque sem você para justificar a trama, tudo ficou evidente. Era sobre eles o tempo todo. Você apenas ocupava o palco porque eles precisavam de um alvo para projetar sua miséria. O seu silêncio foi a negação da lógica deles. Foi um ponto final onde eles esperavam vírgulas de justificativas. Uma pausa que expôs o ruído do teatro. Em vez de se explicar, você se retirou. Em vez de confrontar, você seguiu. E esse movimento tão simples e tão poderoso foi o que desfez tudo, porque o controle deles não resistia à ausência da sua participação. E o que sobrou foi um eco ensurdecedor, o som da liberdade que não precisa de palavras para se impor. Você não calou por fraqueza, você calou porque finalmente entendeu que sua verdade não precisa ser defendida, ela só precisa ser vivida. Desde sempre, te entregaram um papel. Um roteiro escrito à mão por expectativas alheias, por tradições engessadas, por egos famintos por controle. Nesse script, você deveria ser obediente, previsível, encaixável. Mas algo dentro de você sempre gritou: isso não é meu. E o dia em que você rasgou esse papel foi o dia em que começou a viver. Eles chamaram de rebeldia, chamaram de loucura. Mas o que você fez foi um ato de coragem. Recusou-se a interpretar um personagem que nunca representou quem você é. Sair do roteiro deixou todos desnorteados. Afinal, a sua previsibilidade era a base da segurança deles. Se você era estático, eles se sentiam grandes. Se você era passivo, eles mantinham a pose. Mas você decidiu viver em autenticidade. Assumiu sua verdade, sua complexidade, sua individualidade. E ao fazer isso, desmontou a encenação deles. Porque quem vive de aparência não suporta quem vive de essência. Sua liberdade mostrou que ninguém precisa seguir um script para ser digno, que ninguém precisa caber numa caixa para ter valor. A sua existência fora do roteiro foi a revelação, um lembrete doloroso de que os limites deles eram autoimpostos e que você sempre teve a chave para escapar. Eles não sabiam como lidar com isso. Porque enquanto você escolhia verdade, eles escolhiam fachada. Enquanto você se libertava, eles se aprisionavam ainda mais. Você se tornou o exemplo vivo de que é possível dizer não àquilo que não representa, mesmo que o mundo inteiro diga o contrário. E isso, mais do que qualquer confronto direto, foi o maior ato de resistência que você poderia ter praticado. Durante tanto tempo, a história foi contada de forma invertida. Eles usaram suas falhas, seus momentos de cansaço, suas reações humanas como provas contra você. E na narrativa deles, isso era tudo que o mundo precisava saber para te julgar. Enquanto isso, escondiam seus próprios erros, suas manipulações, seus jogos mentais sob a capa do "eu só queria ajudar". Você era o vilão, porque era mais fácil apontar o dedo do que assumir responsabilidades. Mas havia algo que eles não previram. O tempo revela. E a verdade sempre tem fôlego mais longo que qualquer mentira. Você foi o herói da própria história, mesmo sendo acusado de sabotador. A cada ataque que sofria, resistia. A cada tentativa de controle, firmava o pé. A cada tentativa de moldagem, se tornava mais inteiro. Eles tentaram te apagar com a lama da culpa, mas tudo o que conseguiram foi destacar a luz da sua resistência. E aos poucos, aqueles que assistiam de fora começaram a perceber. Os vilões não tremem diante da verdade. Os vilões não quebram quando alguém diz não, mas os fracos, sim. E eram eles que tremiam, eles que desmoronavam com sua firmeza. O mundo começou a enxergar os papéis reais. Você nunca foi o problema. Foi o espelho que refletia o que eles não queriam ver. Foi o limite que dizia, basta. Foi o fôlego que, mesmo ferido, nunca se vendeu.
O herói não é aquele que agrada a todos. É aquele que permanece fiel a si mesmo quando o mundo exige máscaras. E você, no meio da fumaça e das pedras, foi esse alguém. E no fim, toda a tentativa deles de te destruir só serviu para revelar quem realmente precisava se esconder. Você não gritou, não se justificou, não bateu na mesa para exigir justiça, mas ainda assim sua presença falou. Ela falou nas entrelinhas, nas posturas, na sua paz, que não cabia mais nos moldes antigos. Você andava calado, mas os olhos diziam tudo. A alma vibrava outra frequência, e quem prestava atenção sabia. Você tinha mudado, não era mais acessível à manipulação, não se emocionava com chantagens, não se confundia com os jogos de culpa. E essa nova versão sua era insuportável para quem vivia de te controlar. A sua verdade era como um sussurro que virava trovão dentro de quem tentava te apagar. Mesmo em silêncio, você desconstruía tudo, porque eles podiam argumentar contra palavras, mas não podiam contra sua nova postura. Sua tranquilidade se tornou a maior ameaça. Sua ausência virou presença marcante. Eles começaram a perceber que o controle que achavam ter era sustentado por sua antiga insegurança. E agora, ela não existia mais. Você parou de pedir aprovação, parou de buscar validação, e isso para eles foi o fim. O mais irônico é que, ao tentar te silenciar, eles acabaram expondo a si mesmos, porque você não precisou falar para que a verdade emergisse. A verdade simplesmente estava ali, viva, pulsando na sua transformação. E aqueles que antes acreditavam nos contos deles começaram a ver os furos, as contradições, os exageros. Você não venceu berrando, venceu existindo. E essa vitória silenciosa é a mais ensurdecedora de todas. Eles vestiam a coroa como se tivessem nascido para governar. Eram altivos, cheios de certezas, exigindo respeito com o olhar e obediência com o silêncio. Mas bastou você se erguer na sua própria verdade para a ilusão começar a tremer. Porque a coroa que usavam nunca foi feita de ouro. Era feita de papel machê, pintada de glória, sustentada por sua submissão. O trono onde sentavam parecia imponente, mas era oco, era palco, não realeza. Era fachada, não força. E você, com sua presença silenciosa, começou a mostrar ao mundo que a imponência deles dependia do quanto você se encolhia. Eles não ruíram porque você os atacou. Ruíram porque você parou de abaixar a cabeça. Porque não aceitava mais regras que te diminuíam. Porque a sua autenticidade começou a incomodar mais do que qualquer discurso rebelde. Você mostrou que é possível andar com dignidade sem ajoelhar para egos frágeis, que é possível discordar sem ser desleal, que é possível existir sem pedir licença, e isso os expôs. Sem a sua reverência, sem sua performance, sem sua lealdade, o reinado deles ficou visivelmente frágil. As pessoas começaram a enxergar que a autoridade que exerciam era construída na areia do medo, e não na rocha da integridade. O trono caiu não por causa de sua rebeldia, mas por causa da sua liberdade. A presença de alguém inteiro, autêntico, real, é o maior terremoto dentro de estruturas falsas. E foi isso que você provocou. Sem levantar a voz, sem empunhar armas, sem fazer campanha contra ninguém, só existindo, só sendo, só respirando verdade onde antes só havia performance, e agora a coroa escorrega. O público enxerga os fios soltos, o disfarce não cola mais, porque onde há presença verdadeira não há palco que sustente personagem. A maior traição para eles não foi você ir embora. Foi você não mentir por eles. Foi escolher a verdade quando esperavam sua cumplicidade. Esperavam que você mantivesse o teatro, que sustentasse as histórias, que continuasse fingindo que tudo era normal. Mas você escolheu a verdade, não porque era fácil, mas porque era necessário.
porque sua alma já não suportava mais o peso da farsa. Você percebeu que lealdade sem verdade é prisão, e que amar alguém não significa proteger a mentira que o sustenta. Eles chamaram sua postura de traição, mas o que doeu não foi sua suposta deslealdade. O que doeu foi o espelho que você virou ao se recusar a compactuar. Sua firmeza os obrigou a ver aquilo que passaram a vida negando, que sua moral era seletiva, sua autoridade frágil e sua retórica construída para manter você preso. Sua escolha pela verdade foi um corte profundo na vaidade deles, porque não existia mais como maquiar a situação. A sua firmeza desmontou o pacto de silêncio, rompeu a simulação e trouxe à luz tudo que eles escondiam de si mesmos e dos outros. A partir dali, a narrativa deles perdeu força, porque as pessoas aos poucos começaram a notar que quem escolhe a verdade paga um preço, e que você estava disposto a pagar. E quem está disposto a perder tudo por integridade nunca é o vilão. Sua coragem em não proteger o ego deles foi o verdadeiro divisor de águas, e no fim ficou claro: você não abandonou ninguém, você apenas parou de abandonar a si mesmo. E quando a verdade se torna mais importante que agradar, a liberdade se torna inevitável. Eles passaram tanto tempo te rotulando que esqueceram de olhar para si mesmos. Te chamaram de difícil, de exagerado, de instável. Mas a cada rótulo era apenas um reflexo do desespero deles em esconder uma verdade. Você era a prova viva de que o controle deles era ilusório. Era a lembrança constante de que ninguém precisa se curvar para ser amado, de que limites não são agressões, são autodefesa. E sua existência autêntica quebrava as correntes invisíveis que eles usavam para manter tudo sob controle. Você não era um obstáculo, era o termômetro, o sinal claro de que aquele ambiente, aquela relação, aquela estrutura só funcionava enquanto você se sacrificava. E o dia em que você parou de se sacrificar, tudo desabou, porque o problema nunca foi você. O problema era o quanto dependiam da sua submissão para parecerem estáveis, respeitáveis, dignos. Você era o alicerce emocional de um império de areia. E quando se retirou, o castelo ruiu. Não porque você empurrou, mas porque ele nunca foi sólido o suficiente para se sustentar por si só. Agora, tudo está claro, até para eles, mesmo que não admitam. Você foi, desde o início, o coração da verdade que eles tentaram sufocar. A presença incômoda que gritava a autenticidade em meio ao teatro. E hoje, quem assiste de fora começa a perceber: o problema nunca esteve em você. O problema estava em quem tentou te encolher para caber em suas inseguranças. Você era e sempre foi a prova viva de que liberdade não se pede, se toma. E quem não sabe lidar com isso se esconde atrás de acusações. Mas a verdade não precisa de permissão para existir. E você é essa verdade.